Olá, futuro intercambista, tudo bem com você? Aqui quem tá falando é a Ariane Machado e você está assistindo ou ouvindo o GeaCast, o podcast da Go Ahead Intercâmbios. E para você que quer fazer intercâmbio, tá planejando fazer o seu intercâmbio, assista o podcast, acompanhe a gente aqui nas redes sociais e nas nossas plataformas de podcast, claro, GeaCast, para você saber sobre o melhor destino, melhores programas e dicas muito bacanas para você realizar esse tão sonhado intercâmbio. E hoje temos o nosso convidado super querido, Leandro Amorim. Leandro Amorim é piloto e ele decidiu fazer o intercâmbio depois de uma carreira profissional no Brasil super consolidada, e hoje ele vai falar um pouco sobre as oportunidades de trabalho na Irlanda, porque o intercâmbio dele que ele fez foi na Irlanda. E então vou apresentar aqui o Leandro também. Leandro é de Votuporanga, né, Leandro? Do interior de São Paulo. O Leandro, ele fez intercâmbio na Irlanda, na cidade de Dublin, em 2017. Como eu já falei, ele é piloto de formação. E o Leandro, na Irlanda, ele assistiu vários shows de graça, gente. E ainda ganhou por isso. Ele vai contar aqui um pouco para você. E, Leandro, obrigada mais uma vez pela sua presença, sua ilustre presença. Então, fala um pouquinho sobre você, Leandro, para o pessoal conhecer. Eu já te apresentei aqui, mas fala um pouquinho sobre o Leandro. Olá, Ari. Obrigada. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite, seja lá para quando você estiver ouvindo ou assistindo. Mas cá eu estou aqui novamente, mais uma vez. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente teve, né? Sim. Das experiências que eu tive durante o meu processo de intercâmbio na Irlanda. Foram experiências sensacionais e eu adoro poder compartilhar, é um momento nostálgico, aquela coisa de lembrança. Demais, né, realmente é muito bom poder compartilhar. Bom, como você disse, eu realmente sou de Votuporanga, interior de São Paulo, um pouquinho longe daqui. Tô com 37 anos, fiz o meu intercâmbio um pouquinho mais... foi naquela preocupação de fazer com a idade. Sim. Mais experiente. Mais experiente, mais maduro. Exatamente, mas eu fiz o intercâmbio na hora certa, no momento certo da minha vida. E tudo deu muito certo, não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Sou piloto de formação. Na época que eu decidi fazer o intercâmbio, eu tinha acabado também de fazer um curso de comissário. Eu vi a necessidade de poder fazer um curso de inglês. Eu até tinha uma noção, mas bom, é aquela coisa, né? Quando você chega lá, você realmente vê que tu não sabe nada. Eu falei, Meu Deus do céu. Mas estava eu na hora certa, no momento certo da minha vida, para poder aproveitar e curtir aquele momento. Um processo realmente foi muito bom. Fiz o intercâmbio em 2017, né? 2017. Passa muito rápido, Passa muito né, rápido ali, passa muito rápido. Realmente o tempo, tempo voa. E, bom, vamos lá. Vou poder compartilhar um pouquinho das experiências de trabalho que eu tive, né? Com certeza. Então, assim, até aproveitando para falar, hoje o assunto é sobre trabalho na Irlanda, né, para intercambistas, que eu acho que tem muitas pessoas que ficam com receio, nossa, vou conseguir trabalho, não vou conseguir trabalho, ai, eu tenho medo pela questão realmente de não falar idioma. Então eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui, até para você compartilhar, tá, Lê? Muito bom. Até compartilha aqui com a gente, para você, quais foram as principais dificuldades, barreiras, para você conseguir a sua primeira oportunidade, seu primeiro trabalho na Irlanda. Legal, mas antes eu posso... Nossa, gente, perdão, esqueci. Gente, vamos voltar só um pouquinho, porque aqui no nosso podcast, gente, aqui aqui a gente erra, mas a gente faz ao vivo, né? Para quem acompanha a gente no podcast, a gente sempre pede para os nossos convidados trazer um objeto que representou nessa experiência do intercâmbio. Leandro, obrigado por você lembrar. Gente, faz parte, tá? A gente erra de vez em quando. Então, Lê, antes de você responder minha pergunta, eu vou fazer de novo, mas fala pra gente do objeto que você trouxe pra nós. Que eu vi, eu falei assim, não posso, porque na hora que eu falei assim, eu pensei nesse objeto. Muito legal. Não é um objeto que ele não representa a Irlanda, mas ele representa todo o processo de intercâmbio. Sim,
representa as viagens que eu fiz, que é o sonho de todo mundo, poder conhecer um lugar diferente ou outro. Eu poderia trazer 1001 objetos que lembre a Irlanda, Sim. mas eu queria que, em especial esse aqui é um que realmente ele lembra todo o processo de viagem que eu fiz, e, enfim, tem uma história bem legal esse aqui. Essa aqui é uma areia do deserto do Saara. Caraca, Essa aqui que foi legal. uma viagem que eu fiz para o Marrocos. 2020 eu fiz e eu tive a oportunidade de ir lá. Foi na noite que eu passei lá, que a gente faz um acampamento, né? Sim. A gente passa uma noite lá e eu tive a oportunidade de coletar Caraca, Lê, deixa eu ver. essa areia aqui direto lá do deserto do Saara. Poxa, vontade de abrir e jogar aqui na mesa. E é uma areia bem fininha. Eu vou fazer isso É uma não, lembrança Lê. que eu tenho de lá, Caramba, do Marrocos. que legal. É uma E lembrança. ela não abre. Ela até abre. Mas Ela melhor até... não, né? Porque eu sou desastrada, gente. Então, se... Eu vou até te devolver, Leandro. Porque se não, corre o risco de eu quebrar não, sua não. lembrança. Já pensou? Nossa senhora, eu vou ter que ir lá no deserto do Saara trazer de volta areia dentro aí dessa... Como eu disse, é um objeto especial porque Sim. ele retrata toda a questão das viagens que eu Sim. fiz. Foi uma oportunidade de conhecer um país diferente daquilo que a gente está acostumado, daqueles locais clichês que a gente costuma ir. E conhecer uma cultura diferente, um país que realmente tem pobreza, que a gente vê essas coisas. Tem um lado triste, mas tem um lado interessante por trás disso tudo. E quando eu olho assim, eu lembro de tudo, parece como se a viagem voltasse, como se eu voltasse no tempo e lembrasse de todos os detalhes da minha viagem. Enfim, é uma lembrança que eu tenho. Não é da Irlanda, mas ele retrata um pouco o período que eu tive. Todo o período do seu intercâmbio, né? Durante todas as minhas viagens, e é uma viagem que realmente... Sensacional, hein, Lê? Eu indico para você, futuro intercambista, que tiver a oportunidade de ir, que não vá se arrepender. Muito legal. Obrigada, adorei o seu objeto. Muito demais. E desculpa de novo. Imagina! Não, faz parte, aí, né? Que eu falei, né? Quem sabe faz ao vivo, faz né? Ao vivo. Então, ainda bem que eu lembrei aqui, porque senão eu ia passar e ia ficar chateado depois. Não expliquei do meu objeto. Muito bom, Lê. Fiquei muito feliz. É muito bom compartilhar, né? Sim, exato. As histórias, né? Que é da nossa vida, o que a gente passou principalmente nessa experiência, né? No exterior, no intercâmbio em si. E vamos lá, né, pra gente, voltando à pergunta aqui, em relação, né, ao trabalho, né, para intercambista na Irlanda. Então, assim, o que você sentiu, né, qual foi a principal barreira, dificuldade que você teve para conseguir o seu primeiro emprego na Irlanda? Ari, essa pergunta, eu vou voltar um pouquinho no tempo. Pode, com certeza. Por quê? Porque eu acho que é de extrema importância para o intercambista que vá procurar um emprego. A gente ouve a questão de planejamento, de repente não dá tanta importância, mas realmente o planejamento realmente é muito importante. Por quê? Porque a gente chega num local totalmente desconhecido, a gente requer tempo para a gente poder se regularizar no país. Como o quê, por exemplo? A gente vai precisar de visto, a gente vai precisar de conta no banco, a gente vai precisar do PPS number, que no caso é similar ao nosso CPF. A gente vai precisar estar regularizado no país antes de começar a trabalhar. E isso tudo requer tempo. Eu não posso chegar num local desconhecido, despreparado financeiramente, e já querer procurar um emprego. Porque se eu não conseguir arrumar, vai ser uma frustração e meu intercâmbio ele pode estar arruinado a partir do momento que eu não conseguir arrumar um emprego. Então, eu acho que uma preparação antes, ir preparado financeiramente, porque você vai precisar de tempo antes de você arrumar o seu primeiro trabalho. A partir do momento que você estiver regularizado, você for atrás de trabalho, eu acho que as coisas vão começar a fluir. As coisas... Você já vai tirar aquele peso das costas, aquela necessidade. Opa, peraí, eu levei pouco dinheiro, eu já preciso de euro, eu já preciso do dinheiro para poder sobreviver, para poder pagar o aluguel, e as coisas não funcionam assim. Já é uma preocupação a menos, né? Você ir mais preparado. Eu fui preparado, na época eu até estimulei tempo, eu falei, opa, peraí, eu tenho um tempo para poder conseguir meu visto. Consegui meu visto?
partir para outro documento. Conseguir tirar esse outro documento, opa, agora o que me falta? Me falta a conta no banco, porque não adianta nada também eu trabalhar, Sim. o nosso patrão, a empresa, precisar fazer um depósito, para fazer o pagamento via Sim. bancário, e a gente não tem uma conta para receber. Então, de que adianta? Exatamente. E a gente sabe que acontece muito isso lá, né? Sim, A gente exato. sabe que tem muitas pessoas que já chegam com o emprego. Já chega, tem muita Isso gente que é já chega. comum. Isso é comum. Mas é o que você falou. É importante pontuar isso, da pessoa ir mais preparada, né? E já fazer todos os processos que são Isso, necessários de é diferente documentação, aquela né? pessoa que já chega com o emprego para aquela pessoa que já que necessita do Exatamente, emprego. isso faz todo sentido, é verdade. Porque a partir do momento que você precisa do emprego desesperadamente e se caraca, você não tem atrás de tudo, né? aquela pressão, aquele peso nas costas. Espera aí. Então, vai preparado financeiramente para você ficar um tempinho sem trabalhar, para você poder curtir um pouquinho ali também do seu intercâmbio ali no começo, importante. porque vai ser importante para você conseguir se regularizar. A partir do momento que você conseguiu se regularizar, eu acho que as coisas vão começar a fluir muito melhor, muito melhor. Com certeza. É o que você falou. Se a pessoa já chega com aquela, assim, aquele desespero de já conseguir um trabalho, poxa, que se ele já chega já com o desespero, conseguir um trabalho. Ok, conseguiu um trabalho. Só que se você não segue o processo, foi o que você disse, de abrir uma conta bancária, de você conseguir tirar o seu PPS, né, que é o seu registro, o seu CPF no país, como que você vai receber desse trabalho que você conseguiu? Exatamente. Vai acumulando, acontece. Então, assim, eu só tô pontuando, colocando isso, porque é importante as pessoas saberem, né? Dessa questão que acaba sendo uma barreira, né? Sim, Então, é importante ir mais, planejar, se organizar mais, né? Planejar mais em relação a isso, né? Pra não ir no desesperadamente já tem que conseguir um emprego porque não tem dinheiro, né? Exatamente. Então, de repente, ali você pode estar colocando seu intercâmbio por água abaixo e por um simples detalhe, uma falta de informação, de repente. Fui muito bem orientado na época que eu fui, meu intercâmbio, a agência. Então, é importante... Você teve um super consultor, meu né? consultor é um super amigo, que se então... tornou um grande amigo que eu tenho. Inclusive, na época que eu fui, o pessoal me perguntava, Leandro, você conhece alguém da Irlanda? E eu falei assim, conheço, eu tenho um amigo lá. Mas quem? Meu consultor que me vendeu o intercâmbio. Que se tornou seu amigo. E que é o consultor da Go Ahead Intercâmbio, e hoje ele é consultor da Go Ahead, o Renan, é verdade. E voltando a falar nessa questão que você mencionou, Ari, a questão de dificuldade, depois do trabalho, uma dificuldade que a gente tem é manter o foco. Por que manter o foco? Eu cheguei... Já falei, também não tenho vergonha de mencionar, igual você mencionou anteriormente. Eu cheguei com inglês básico, sem nada, não conseguia me comunicar, não conseguia me expressar, né? Essa é a pior das situações, a gente não conseguia se expressar. E o meu foco realmente era poder estudar, focar, aprender o inglês. Ou seja, eu só posso trabalhar porque eu estudo. Então, vamos levar o estudo a sério. Então... Aí eu consegui um trabalho, mas o trabalho, ele não era no meu horário da minha aula. Eu consegui um trabalho que era no horário da minha aula. Eu falei assim, foi meu primeiro trabalho, assim, eu falei, caramba, e agora? Você quer ir? Porque é seu primeiro trabalho, mas... Você não quer falar não? Você não quer falar não, mas você tem a sua aula, então... Eu tinha um foco que realmente era aprender e ir na escola, enfim, tem aquela situação de ter o attendance, então tem essa preocupação de poder renovar o visto novamente. Então, eu parei, pensei, analisei, peraí, não, meu foco é o quê? Eu só posso trabalhar porque eu estudo. Então, peraí, foi o que eu disse anteriormente, o planejamento. Eu posso dar o luxo de não trabalhar agora. Sim. Porque está coincidindo com o meu horário de aula. Então, eu vou dar prioridade pro meu estudo. O trabalho, vai aparecer um outro. Então, nessa primeira oportunidade que apareceu, eu acabei dando o luxo de falar não. Próximo. Próximo. Não vai dar certo, que
vamos ver que Vão aparecer outras vai oportunidades aparecer. que acontece, né, Não, gente? Isso a não gente tem que tem. falar que tem muita oportunidade, né, ô Leandro, de Sim, sim. trabalho. Se Então, você tá disposto, se você realmente quer, se você realmente está consciente que, sim, de repente, como eu não tinha um inglês, eu não ia conseguir exercer trabalhar na minha área, então a gente tem que se sujeitar a alguns trabalhos que, de sim, repente, é falar assim, opa, peraí, a gente tem que estar consciente, sim, a com gente tem que estar certeza. preparado para isso. Exatamente. É muito importante a gente falar sobre isso, o que você falou, de estar preparado para as oportunidades Oportunidades. que tem no mercado de trabalho na Irlanda, principalmente para estudantes, para intercambistas, Sim. que a gente sabe, principalmente assim, como você, como eu, chegamos no destino e o nosso inglês não era assim. Eu falo, meu inglês era básico. Então, eu fui com a mente aberta. É importante, é o que a gente sempre fala, ir com a mente aberta para o leque de oportunidades. Que são as oportunidades que a gente fala, né? Ir com a mente aberta para trabalhar em qualquer tipo de emprego. Sim. Quando a gente diz. Acho que a pessoa deve estar ouvindo falando, ai, mas qualquer tipo de emprego? É os É os trabalhos trabalhos que voltados os. realmente para o intercambista. Exatamente. É os trabalhos que os irlandeses não querem fazer, os europeus não querem fazer, porque é, os estudantes precisam também se manter e não tem o nível, a grande maioria, o nível suficiente para se comunicar. Então não tem como exigir muito uma oportunidade melhor. Porém, é o que a gente sempre fala, é evolução. É você, eu sempre falo isso na agência, é dar um passo para trás para dar 10 lá na frente. Porque todo Exatamente. trabalho é honesto, todo trabalho é justo, remunera de forma correta. Então, isso a gente não pode falar, né? Que na Irlanda é assim, mas é pensar dessa forma, que é uma evolução. Então, é uma oportunidade que está tendo, mas para você evoluir cada vez mais e consequentemente, né, Lê, as oportunidades vão acontecendo conforme a sua evolução no idioma, Sim. que é o que a gente fala. É importante não deixar de estudar também, não deixar do intuito principal, que é aprender o inglês, né? Porque senão você só vai para trabalhar e não foca, né, no intuito principal, que é falar o idioma, né? Exatamente, que a sua evolução, Exatamente. vindo a sua evolução, consequentemente vai vir os trabalhos, vai Sim, vir as recompensas, vamos dizer assim, né? É, e seja para você que estuda de manhã, vai sim, ter trabalho à tarde, vai ter trabalho à noite, seja para você que estuda à tarde, vai ter trabalho de manhã, vai ter trabalho à noite, a opções é grande, realmente, na época que eu recusei esse trabalho, porque eu fiquei muito sim, sentido. Eu falei, poxa, meu primeiro não falo inglês, de repente eu sim. tive essa oportunidade. Eu fiquei, nossa, será que vai me aparecer? Você fica com medo, Você fica né? com medo, mas não tenha medo, Não tenha. porque ele vai aparecer, ele vai Exato. É o que aparecer. você falou. Quando você vai mais preparado, você consegue se dar. Eu vou usar uma palavra aqui que você se dar ao luxo de recusar essa Sim, primeira sim, oportunidade. Então, nem sempre o perfil do intercambista, do estudante, vai ser o mesmo cenário. Mas é importante você pensar assim: poxa, se eu não eu estou recusando essa primeira oportunidade porque eu quero me dedicar mais no inglês, né, estudar mais. Não vai aparecer outras oportunidades? Com certeza vai aparecer, porque é o que eu falo muito. Só não trabalha na Irlanda quem não quem quer. não quer. Não é E verdade? lembrando também, só recusei esse trabalho porque era um período que pegava no período da minha aula e eu também não tinha Sim, todos os documentos sim, ainda sim. Importante. que que depois que eu trabalhasse eu iria receber. Então, foi uma Sim, opção que eu acabei fazendo, que eu acho que é importante sim, com mencionar certeza, também, com certeza. que pode fazer toda a diferença. Não, com certeza. E Lê, em relação até falando um pouquinho sobre as oportunidades de trabalho, você sentiu dificuldade, como a gente comentou do inglês, né? De você conseguir um emprego, né? Pelo nível do seu inglês, que você chegou com o seu inglês básico. Fala aqui pra gente. Ari, bom, vamos lá, vem um filme na cabeça, Sim, né? sim. Eu não diria que foi um obstáculo para eu conseguir Sim, trabalho. O idioma ele não é obstáculo para conseguir o trabalho ou não, mas eu acho que ele é um obstáculo
para, de repente, conseguir certos trabalhos. Alguns trabalhos que, de repente, você vai ser melhor remunerado, Sim, como a gente mencionou anteriormente. Você vai estudando, você vai melhorando o seu idioma, vai vir as recompensas. com certeza. Você vai conseguindo os trabalhos melhores. É, eu acho que a dificuldade foi entender como é que funciona um pouquinho, por onde procurar um emprego, como procurar, a questão do currículo. Eu acho que isso é importante, mais importante do que o inglês. Por quê? Bom, a gente está num país que realmente muda, a gente está acostumado com o Brasil, o perfil de currículo, aquele currículo padrão que a gente põe lá, fotinha, tudo Sim, certinho, põe todas as nossas experiências, enfim. A gente chega lá é um pouquinho diferente. Então a gente precisa entender como é que funciona naquele local, para a gente então poder sim. continuar a procura do emprego, para poder conseguir o emprego que a gente queira, né? Mas então a gente precisa entender um pouquinho. Eu lembro, me vem até uma situação na mente, na cabeça agora. Um amigo meu, um amigo turco que eu tenho, é um grande amigo que eu tenho um carinho por ele muito grande. A gente estava na aula e a gente estava conversando e ele comentou que eu percebia que ele tinha um inglês um pouco melhor, mas ele não estava conseguindo arrumar um emprego. Ele não estava conseguindo. Aí, a gente conversando, eu falei, mas espera aí, como que você está procurando? Vamos ver, vamos tentar analisar alguns pontos. Deixa eu ver seu currículo. Peguei o currículo dele. Não, o currículo dele estava sensacional. Estava muito bom. Mas eu acredito que o currículo dele estava bom Pro país dele. pro país dele. Estava bom lá. Por quê? Tava muito bom, ele colocou todos, ele é jornalista, Olha que colocou, legal. mas seu inglês, como que ele ia conseguir? Aí, de repente, a empresa pega aquele currículo, vê lá, opa, aí o nível de inglês, de repente, não é compatível para o cargo que ele está Sim, almejando, então tem algumas incompatibilidades aí. Primeiro passo, vamos arrumar esse currículo. Vamos arrumar esse currículo. Vamos ver, vamos lá. Vamos ver as oportunidades, vamos ver o que tem de oportunidade. dentro do que você tem de Bem, experiência, vamos né? ver, exatamente. Vamos lá, vamos ajeitar o currículo, vamos. Opa, peraí. O nível de inglês, o que a gente vai conseguir? O que você quer? Ah, Leandro, eu quero alguma coisa em restaurante. Sim, Eu falei, não, então peraí, vamos. Ah, você tem alguma experiência? Ah, tenho experiência, já trabalhei em alguma coisa, lanchonete, tá? Opa, peraí, então vamos vamos lá. Vamos colocar. colocar. A gente Importantíssimo. precisa dessa informação. E, e o local que você está almejando também precisa saber disso. Ah, Ari, assim, foi questão de, diria que 10, 15 dias ele já tinha arrumado o emprego. E assim, É falta de instrução, né? De foi, orientação foi mesmo. um detalhe, Pequeno detalhe. foi só um detalhe. E, de repente, o local que ele estava aplicando também, você Sim, entendeu? sim. A gente sabe que lá a gente tem as agências de recrutamento, que faz toda a diferença. É importante a gente conhecer, Sim. a gente ir até o local, se cadastrar, mesmo que a gente não tenha um nível de inglês, vamos lá, vamos tentar, porque lá tem as maiores oportunidades de trabalho, vamos se cadastrar, vamos Com colocar lá, certeza. vamos deixar o nosso perfil lá, que a uma hora, de repente, a oportunidade vai aparecer. Então, a dificuldade, eu acho que quando a pergunta que você me fez, a questão do idioma, lógico, se eu tivesse, eu Sim. conseguiria, de repente, mais fácil, mas saber entender como é que funciona o local que a gente está, no caso da Irlanda, eu passei a entender um pouquinho como é que funciona, a partir do momento que eu consegui entender esse mecanismo, foi mais fácil. Com certeza. E até ressaltando o que você deu de exemplo desse seu amigo turco, o currículo dele é muito bom. Se ele é já jornalista, tem uma carreira profissional Sim, muito bacana no país dele. E sem o idioma, realmente seria uma barreira naquele momento. Não que não vai ser uma oportunidade futura. Com certeza, no momento certo, que ele identificou que ele tem um nível suficiente para ele conseguir aplicar para a área dele, tem que tentar. ou, Então, às vezes, eu tô falando isso porque às vezes a pessoa tá aqui ouvindo o nosso podcast e pensando assim, poxa, eu sou engenheiro,
Então eu não vou colocar, não vou tentar na minha área como engenheiro? Claro que não, você vai tentar sim, você tem que Você tem que tentar. tentar, tem que tentar. Só que, claro, você tem que tentar dentro do que você se sente confortável na barreira do idioma. Você está confortável de tentar aplicar para uma vaga de engenheiro com o nível que você tem hoje? Go ahead, siga em frente, vai. E é isso, né? Então é importante passar isso, porque às vezes as pessoas pensam, tá, então eu só vou eu tenho uma formação, sou engenheiro, vou chegar lá e vou ser cleaner, por exemplo. Eu falo que eu fui cleaner. Por quê? Eu sempre fui, eu era gestora de uma multinacional de RH, né? Trabalhava na área de recursos humanos. E eu fui com a mente aberta pensando nessa questão. Eu já fui pensando de que no início eu não iria. Eu ia me frustrar, Sim. tentar aplicar algo na minha área, porque meu inglês era básico. Então eu fui com a mente aberta já pensando, não, eu vou para outras funções. E montei realmente o currículo dentro do padrão das experiências que eu tive em paralelo, né? Sem ser carreira profissional. Já trabalhei num buffet, por exemplo, em algum restaurante. Tudo que você já Sim. fez na vida, colocar. Tudo vai agregar. Tudo vai agregar. E a gente tem que entender também que é um período. Vai ser um período da nossa vida. E um período muito curto. Isso Sim. foi em 2018. Bom, a gente está em 2022. Apenas 4 anos. Hoje, ele já tem o visto de trabalho. Tá vendo? Ele já tinha essa intenção. Ele já tinha esse propósito de realmente não voltar para o país dele, de permanecer lá, fazer a vida dele lá. E hoje, apenas 4 anos depois, que ele chegou, sem ter o inglês, sem ter o idioma local, ele já tem um visto de trabalho dele. Olha o quanto ele evoluiu. É possível, num né? curto espaço de tempo, Tá porque vendo? eu acredito que 4 anos é pouco tempo. Se a gente comparar com a evolução. Sim. A partir do momento que a gente chega num local que a gente não entende as regras, a gente não entende nem a língua, a gente não consegue se expressar. Então, a gente tem que entender que sim, é um período. Vai ser um período da nossa vida que a gente está fazendo isso para poder almejar aquilo que a gente quer. Sem dúvida. É exatamente isso que você falou. E Lê, até para falar um pouco para quem está ouvindo a gente das vagas que são disponíveis para intercambista, até para as pessoas saberem um pouco mais das oportunidades que tem no país, né? Até para você citar algumas das funções mais comuns, né? Tanto o que você teve de experiência, como seus amigos, que é o nosso ciclo, né? Os Não tive a oportunidade de trabalhar em todas. De trabalhar em todas, porque eu gostaria. Porque eu acho que a gente está lá para poder viver a experiência. Lógico, dentro de uma realidade, vamos falar assim. Então, eu gostaria, porque eu pensava comigo, bom, eu tô aqui para viver a experiência, então eu preciso, peraí, isso aqui eu não fiz, vamos lá, vamos estar disposto, vamos lutar, vamos conhecer. Mas algumas oportunidades de trabalho, especialmente para intercambista que tem muitas oportunidades, vamos lá, cleaner, que tem muito tipo de cleaner, tem muitos estabelecimentos que realmente necessitam. Tive a oportunidade de ser também, seja em escola, seja em banco, seja em casa. Enfim, tem várias opções. Só para falar um pouquinho dessa questão de cleaner, que as pessoas devem pensar, poxa, vou lá fazer faxina. Gente, não é faxina. Ser cleaner, gente, é sossegado. Não é igual aqui no Brasil, é jogar água, é fazer faxina assim do teto. Não, a grande maioria tem algumas salvas, algumas exceções, que realmente a gente fala que é o deep clean, que aí limpa tudo. Exatamente. Aí é uma limpeza um pouco mais pesada. Mas a grande maioria das vagas, né, de trabalho de cleaner é só aspirar carpete, tirar um pozinho e acabou, gente. Coisa linda. Não é mesmo, Leandro? Eu tive, só pra complementar. Na questão me lembra até o cleaner que eu tive. Eu era cleaner de um banco, só pra você ter uma ideia. De um banco, onde nem sequer banheiro limpava. Porque o banheiro era do prédio todo. E eu era cleaner só do banco. Então, eu aspirava, eu passava o Hoover, fazia passava um paninho, aquelas coisas todas. Então,
tem cleaners e cleaners, como Sim, você diz. Tem o cleaner, exatamente. tem o deep clean, tem várias situações. E depende muito também do local que você vai Exato. exercer aquele cleaner. Então, é um trabalho comum, é um trabalho que realmente a gente tem oportunidade. Se a gente tiver disposto e mente Sim. aberta para fazer, Exatamente. a oportunidade não vai faltar. Cleaner é um, barista é um outro cargo também que bastante intercambistas Barista é bem tem. legal, Barista né? é bem legal. Não tive a oportunidade de trabalhar em nenhum café, mas tive a oportunidade de fazer um curso que foi bem bacana, foi bem legal também. Vamos lá. KP também, né, que é o Kitchen Porter, Verdade, tem bastante. tem bastante também, que é o funcionário que vai lavar Sim. as louças do restaurante. De repente tem um hotel também que tem algum restaurante, algum bar que é muito procurado, o KP. A gente também tem também tem de bartender, que aí requer um pouquinho Sim. do nível um pouquinho melhor de inglês para você poder se comunicar com os clientes, né? Housekeeping. Verdade. Te lembra algo, Ari? Trabalhei também, gente, de Te lembra housekeeping. algo? Sei, Tem com também, né? Que é o certeza. pessoal que trabalha nos De hotéis, camareira, né? exatamente, housekeeping lá, mais conhecido como camareira. Eu trabalhei antes de, na verdade eu ajudava, né, como as meninas que eram as housekeeping, né, que as camareiras, mas eu trabalhava de garçonete. Eu trabalhava, tinha uma função que chamava catering assistant, que era garçonete, né, pra Sim. falar, né? Waitress ou waiters. Que enfim. também tem bastante Tem opção, né? bastante, porque tem Tam- muito pub, tem muito restaurante, e eu trabalhava no hotel. Aí, quando alguém faltava, né, das housekeeping lá, Ari, pode fazer uma horinha a mais, hora extra, quer ter umas horinhas? Opa, bora lá, ganhar em euro, fi. Eu trabalhava as gostoso, horas que eu né? podia. É prazeroso. Claro, deixando muito bem claro, desde que não atrapalhe os estudos. Eu sempre priorizava mais, né? Você sabia, dentro da sua realidade, né, Ari? Exatamente, Dentro da realidade. A gente sabe que cada um tem a sua realidade diferente. Exatamente. A minha foi diferente da sua, enfim. E cada um tem a Sim. sua realidade. E outra coisa também, que é bastante requisitado, em warehouse, alguns depósitos ali. Verdade. Tem muita... de repente chega um container, alguma coisa que Sim. precisa de gente para Pra poder descarregar, para poder organizar, para poder almoxarifado, manejar né? ali um produto daqui para ali. É importante também, bastante empresas requerem esse tipo de profissional, né? Sim, Vamos dizer assim. E é uma boa também. sim. Já vi amigos, tenho amigos que ganham-se Bem, né? muito bem. Então eu realmente acho que vale a pena. Sim. E tem até complementar que agora vem na minha cabeça para homens, né, principalmente, construção civil. Sim. E lá, né, tem que é um tipo de. Claro, como a gente falou desde o início, fica a mente aberta. Construção civil, né, principalmente para homem, e remunera-se muito bem. Muito bem, né? muito bem. Até falando aqui, né, o salário mínimo a gente sabe que na Irlanda é muito bom. E até falando assim, às vezes as pessoas pensam, mas eu vou trabalhar de cleaner, vão pagar menos que o mínimo? Não. Sempre o mínimo, né? Registrado, tudo bonitinho. E hoje, né, 2022, o salário na Irlanda tá 10,50, né? Só para dar mais vontade ainda, você que tá ouvindo aí ou assistindo nosso podcast, de querer fazer intercâmbio na Irlanda. Você já pode começar a calcular aí quantas horas você trabalha. Por hora. Então, se remunera muito bem, né? Até porque a Irlanda tá entre os melhores salários mínimos de toda a Europa. E Então, também não podemos esquecer também de Floor Staff, né? Poxa, a gente tem tanto pubs lá na Irlanda que Floor Staff é o pessoal que ajuda nos pubs, Sim. recolhendo os copos, aham. fazendo aquelas pilhas de Sim, copos, eu ajudava nisso também, até levando no até hotel, fazia tudo. levando até a cozinha, fazendo reposição. E pode ser até um começo de uma carreira, porque você pode começar Sim. como floor staff, de repente você já pode estar como um bartender atrás do Exato. bar, oferecendo, já servindo as bebidas, é tudo um começo Sim, ali. E tem pessoas, você comentando até de bar, restaurante, hotel, outra função também de trabalhar na cozinha, de Sim. trabalhar como chefe, auxiliar de Exato. chefe e subchefe, enfim. Tem muitas pessoas que acabam tendo essa oportunidade e se identificam, gostam de cozinhar, isso que eu ia por falar, exemplo, Ari, eu acho né? que é importante assim, você começar e de repente você se identificou. Poxa, se identificou,
vamos ralar, vamos Sim, que sim, vai vir as recompensas. com De certeza. repente, até um chefe conseguindo um visto de Quantas pessoas eu trabalho. conheci lá que tinham uma carreira, uma formação aqui no Brasil, que se identificou trabalhando num restaurante, gostou de cozinhar, sempre foi o sonho, gostava de cozinhar em casa, conseguiu uma oportunidade, se tornou chefe e está super feliz. Então, Exatamente. eu falo, são oportunidades que acontecem durante o intercâmbio, né? Que mais? Vamos lá. Agora, até pra gente encerrar, né, Lê? Porque Hum, a gente fala bastante, né, não, Lê? se deixar Então, a se gente vai. deixar, a gente vai aqui, né? E sem contar que é um assunto muito legal, Não, e né? foi como eu falei, né? É gostoso, Sim, relembrar relembrar essas e situações. relembrar até as oportunidades de trabalho, né? Até que eu comentei aqui, né, falando um pouquinho de você, que você teve oportunidades que você trabalhou em shows, né, que você assistiu de graça. Então, assim, além de tudo que você falou, tem muito mais, né? Vai além, né? Tem várias outras oportunidades sazonais, né, pontuais, né? Sim. Tem oportunidade de final de semana só para trabalhar num show, como aconteceu, que Poxa, você. o verão tá chegando, a Exato, quantidade tem vai muito. aumentar. E outra questão bem legal, voluntariado, que eu queria até comentar aqui nesse podcast, até para quem está no começo, né? Quando chega no intercâmbio, tem um pouco de dificuldade no idioma, tem receio de buscar uma oportunidade remunerada, faça um voluntariado. Porque o voluntariado, além de você estar ajudando o próximo, Você vai você, conseguir melhorar você está o evoluindo como evoluindo. pessoa Uma e no oportunidade, idioma. de Eu melhorar falo o inglês muito, também. porque você não se cobra. Você está indo trabalhar, ajudar alguém e você está praticando o seu inglês. Quer recompensa melhor que isso? Tem muitas pessoas que pensam assim: ah, mas vou fazer um voluntariado, não vou ganhar nada. Não, você está ganhando muito, que você está aprendendo o idioma, você está aproveitando aquela oportunidade de conversar com as pessoas e está ajudando Sim. o próximo. E voluntariado, tem até um site, depois eu até falo aqui que é volunteers.ie, que é um site dedicado para voluntariados, né, para trabalhos voluntariados na Irlanda, e que a pessoa vai lá, se cadastra e ela pode, não E precisa vai ser surgir as exato. E oportunidades. às vezes a pessoa pensa assim: ah, mas eu não quero ser voluntariado para sempre. Lá tem oportunidades pontuais, sazonais, igual no verão. Às vezes tem um piquenique para ajudar as crianças. Tem hospitais que eles fazem muitas campanhas, né, de doação, porque é um país que recebe muita doação das Isso. pessoas. Então, tem muitas oportunidades que não precisa ser, não, eu tenho que trabalhar todo dia como voluntariado. Não, tem oportunidades que é uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês. Então, uma dica E aí outra, para você vai quem, encaixando de acordo com a sua exato, agenda também, né? que é muito importante, que eu gosto de falar muito sobre trabalho voluntário. E até pra gente finalizar, né? Porque você tá vendo, né? Eu já começo a falar uma coisa e outra, Já e vai emenda entrando outra. outra e já E lembra de uma aí, situação. e é um assunto muito que dá pra gente falar Sim, outras numa vezes outra sobre trabalho na oportunidade. Irlanda. Mas o que eu queria falar com você até pra gente encerrar, Lê? Até pra você falar um pouco qual trabalho te marcou mais no período do seu intercâmbio na Irlanda. Fala pra gente. Bom, a gente eu poderia mencionar todos os trabalhos que eu Sim, tive, né? Eu lembro de todos, todos foram importantes no período da minha evolução, né? Não teve um exatamente que me marcou, mas teve um evento que me marcou. Foi muito legal. Foi num evento que eu trabalhei. Eu trabalhei numa outra empresa de evento, trabalhei em duas empresas de evento. Uma que era destinada mais para shows, jogos de sim, rugby, futebol, mas essa empresa era uma empresa mais destinado para eventos, sim. seja um casamento, seja um evento que vai ter um lançamento, seja da Coca-Cola, seja da Jameson, seja, enfim. Mas essa empresa, ela organizou uma festa para os funcionários do Facebook. E uma festa temática, que era do Harry Potter. Poxa, que legal. E assim, eu não. Amantes do Harry É, Potter, quem tá ouvindo deve estar assim, ó. na época eu não Aham, entendia nada, porque eu não tive a aham. oportunidade de assistir. Hoje eu já entendo um pouquinho mais, porque eu tive a curiosidade. Eu falei, não, eu preciso Sim, saber. sim. Não posso ser alienado desse mundo. E, e foi muito legal, porque a festa realmente era toda temática, ali. Incrível, incrível. Hoje eu vejo as fotos e eu falo assim, caramba, foi tudo muito, tudo muito planejado. Foi os funcionários, familiares, foi uma festa realmente incrível, que eu lembro também
vejo as fotos, eu falo assim, nossa, eu tive a oportunidade, que bacana, é uma coisa que me lembra. E uma outra também, que me veio na cabeça agora também, foi uma festa, foi uma festa de gala, foi entrega de prêmios lá na Irlanda, coisa, nossa, parecia festa de Oscar. Caraca. O pessoal chegava num hotel super chique, super legal, aquele tapete vermelho, coisa mais linda. Eu falei assim, gente, eu tô com... Tô até com medo, Não, porque, ai meu Deus, quem vai entrar assim, aqui? tem famoso aqui. Sim. Tem famoso, eu tinha certeza que tinha. Foi bem legal também, uma experiência única, foi muito bom, muito legal. E me vem essas duas na cabeça que acho que Mas foi bem legal. pergunta que não quer calar. Tinha famoso que entrando num tapete vermelho? Não, tô perguntando que eu não sei, né? Mas... O pessoal falava que tinha, que chegava, Tinha, falava, aquele é famoso, aquele lá, porque chegava, o pessoal tudo muito bem Sim. vestido. Ou às vezes é até algum ator irlandês que a gente não sabia, não sabe. né? De repente a De gente... repente De era, repente, né? a gente, logo a gente pode ver na TV. É verdade, verdade. Mas foi bem bacana essas duas legal, festas, Lê. esses dois eventos. Foi Muito muito bom, legal Lê. que eu tive a oportunidade de trabalhar. Muito obrigada. Nossa, adorei novamente, né? Imagina Bater aí, esse que papo isso, com que você, isso. poder compartilhar, né, um pouco sobre essas experiências de trabalho. É muito bom, né? Gratificante a gente relembrar, né, tudo que a gente viveu, compartilhar com as pessoas que querem fazer intercâmbio, principalmente. E queria te agradecer mais uma vez por Imagina, eu que estar aqui, pela sua agradeço. presença. E obrigada mesmo de coração. E, gente, agora a gente vai encerrar por aqui, claro. Espero que você tenha gostado. Espero que isso tenha agregado muito e tudo que a gente compartilhou aqui em relação a trabalho e oportunidades na Irlanda tenha entrado aí na sua mente, para abrir a mente, principalmente em relação às oportunidades e com a mente aberta, que faz toda a diferença. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, acompanhar os próximos podcasts, que vem muita coisa boa por aí. Obrigada, gente. Um beijo grande e Lê. Obrigada. Imagina, beijo de eu que coração, agradeço poder compartilhar e poder ajudar Sim, com os certeza. intercambistas aí nessas informações. Um beijo, Lê. Obrigada, Beijão, viu? obrigado.